bem, eu quero compartilhar justamente sobre isso com você, a palavra de hoje. Porque muitas vezes nós não sabemos, muitos irmãos, eles falam: pastor, por que de tempos em tempos parece que eu não sinto Deus? Parece que antigamente tinha dias que eu chegava, começava a cantar uma música e eu já começava a chorar, mas agora parece que toco o louvor inteiro e eu não sou tocado. E às vezes eu me sinto mal por isso. Pode ser muitas coisas envolvidas aí, sim. Mas acredite em mim, uma das coisas que poucos irmãos sabem e que precisam aprender a cuidar é o perigo que nós temos em entrar em contato com aquilo que é morte. Eu vou explicar. Tudo aquilo que é morte, espiritualmente falando, ela afeta o seu coração. Ela tira a sua sensibilidade, ela tira a sua percepção espiritual. Por exemplo, na Bíblia, quando se fala da lepra, a lepra, por exemplo, as pessoas que têm lepra, ela não tem sensibilidade, ela põe a mão no fogo, queima e não percebe, né? Então, o pecado faz isso? Faz. Mas o maior problema não é o pecado, porque o pecado é um assunto que está resolvido na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Eu não estou dizendo que você não peca. Eu estou dizendo que esse é um assunto resolvido. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi morto e o seu sangue foi derramado e os seus pecados passados, presente e futuro estão pagos. Então eu posso pecar à vontade? Se você souber o quanto o pecado é terrível e maléfico, você não vai querer pecar. Só fala isso e fica preocupado com a gente pregar o Evangelho dessa maneira quem não entendeu que o pecado, ele é como um câncer, que corrói, que produz muitos prejuízos na sua vida, porque o pecado, ele é praticado na carne, e a carne é comida da serpente. Quando a serpente foi amaldiçoada lá no Éden, ela foi amaldiçoada e ela falou: você vai rastejar e a sua comida será o pó da terra. E o pó da terra é a matéria-prima da carne do homem. O homem foi feito do pó da terra. Então, todas as vezes que você peca, o pecado está encerrado na sua carne. Você, então, promove alimento para a serpente. E o diabo come pecado na sua carne. E ele é um vampiro que suga a sua vida. Então, você não deveria querer brincar com o pecado, porque o pecado é gostoso. Mas todo prazer tem seu preço. Ok? Lembra só disso. Você é livre. Você realmente que está em Cristo é livre. O que é liberdade? É poder escolher. Pessoas que estão viciadas em drogas, ou até mesmo as pessoas do mundo, se elas não saírem final de semana para se embriagar ou fazer alguma coisa na boate, ela fica deprimida, porque ela não tem opção, ela tem que achar alguma coisa para tentar preencher algum buraquinho dela. A gente sabe que não vai conseguir. Mas se alguém entre nós quer ir para o mundo, ele é livre, ele vai. Mas se ele não quiser ir, ele também não vai, porque ele tem a graça de Deus. Veja, ele é livre. Isso é liberdade. Eu estou livre, estou liberto do pecado, estou liberto da escravidão do diabo. O diabo não pode colocar um cabresto em mim nem em você. Amém, irmãos? Agora, qual que é o outro problema? É a morte. A morte é o problema. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore do pecado, mas é a árvore da morte. A morte tem muitas faces que nós encontramos com ela. Tem várias maneiras que a morte atinge você. E quando eu falo isso, não é que você não é salvo ou que você perde a salvação, mas é que é tudo aquilo que contamina o seu coração e que tira a sensibilidade sua para perceber a Deus, e que rouba a sua fé, e rouba tudo aquilo que Deus tem para você, esfria você na fé, e às vezes acaba, se você não lidar com ela, ela vai atingir tanto o seu coração, que daqui a pouco você está desviado, e aí sim o diabo vai destruir sua vida. Então nós temos que lidar com ela. A morte está no mundo. O mundo é a morte.
O mundo é caído, o mundo jaz no maligno. Tudo que está lá está morto, espiritualmente falando. Então, você entra em contato com a morte em várias situações, né? Dependendo, por exemplo, da novela que você assiste, dependendo do filme que você assiste, dependendo do tipo de conversa que você se envolve, pessoas que você se envolve. Uai, pastor, então é proibido? Não, volto a dizer, você é livre. Mas se você comer maionese estragada hoje à noite, você vai amanhecer passando mal amanhã. Não tem jeito. Então, tem muitos irmãos que querem, pastor, eu sou livre para escutar qualquer tipo de música que eu quiser, do mundo inclusive. Você é livre, mas não deveria. Por quê? Porque a fonte é poluída, é morte. Algumas especialmente carregadas de demônios. E você não sabe por quê, e você, às vezes você nem quer isso, mas mesmo no seu trabalho, no seu dia a dia, você tem colegas que ficam falando palavrões, xingando, o ambiente é pesado, é de morte, aquilo vai grudando em você. E se você não perceber isso, o seu coração começa a se tornar um coração insensível. Não tem vontade mais de orar, nem de adorar, porque o coração está comprometido. A morte produz incredulidade. Quando você ouve palavras de condenação, é morte. Quando pastores na internet, e você às vezes está ouvindo aí, estão questionando você, questionando a sua identidade. Será que você realmente é isso, é aquilo? Será que isso, será que aquilo? E começam a colocar um monte de condições para você, e começam a bater nas ovelhas. Eles estão fazendo o quê? Ministrando morte. Tem pessoas que vão para o culto, e eles vão embora pior do que chegaram. Porque é lembrado tudo que não presta da vida dele, e o pior, nem ministram a condição para serem livres daquela situação. E aí nesse momento, você começa a perder aquele frescor, aquela sensibilidade que você tinha. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, por outro lado, com os pecados morais. E como eu já disse, você não deveria mesmo se envolver com eles. Mas acredite em mim, a morte é algo muito mais abominável para Deus do que o pecado. São coisas que estão interligadas, mas distintas. E esse é um assunto antigo na palavra de Deus. Porque se você comete um pecado moral, o sangue de Jesus te lava. Amém? Mas, se você entra em contato com a morte, não é o sangue que te lava. É outra coisa. E é disso que eu quero falar hoje. O sangue resolveu o problema da sua salvação. Você está perdoado. E porque o seu pecado está pago pelo sangue de Jesus, e você creu, você está perdoado e você está salvo. Quantos dizem amém aqui? E quando você peca, o sangue está operando continuamente, te perdoando. Você não perde a salvação. Você pode vir a ser disciplinado pelo Pai, que não tem nada a ver com juízo, tem nada a ver com maldição, não é? Deus vai te corrigir, mas o sangue te lava, e você não perde o acesso a Deus. Mas e a morte? E aquilo que é do mundo? E aquelas coisas que entram no nosso coração, como eu falei, conversas indevidas, músicas indevidas, filmes indevidos, situações indevidas, que às vezes vão entrando na nossa vida e vão produzindo uma insensibilidade terrível. Então, no Velho Testamento havia uma lei de purificação, que era justamente para a pessoa que era considerada imunda, que é o que nós estamos falando. Lembra, o Velho Testamento era tudo feito de uma maneira real ali, mas hoje ele é uma sombra das revelações espirituais para nós, amém, irmãos? Então quando a gente olha para nós, veja, toda a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento é Bíblia, mas o Evangelho está dentro, né? Então o Velho Testamento deve ser lido com a chave que é Cristo, deve ser lido como uma sombra das coisas espirituais para nós hoje. Então o que eu vou ler para você hoje era um ritual que era realizado para quando a pessoa era contaminada. Quando ela era contaminada, ela não tinha acesso às coisas sagradas.
Então tinha um ritual que era feito com uma novilha vermelha, que eu vou mostrar para você, que purificava a pessoa. Mas a pergunta é, pastor, e hoje? Quando nós ficamos contaminados, não pelo pecado, mas pela morte, pelo mundo, que esfria o nosso coração, como que Deus nos purifica? A Bíblia diz que nós somos lavados pela água da palavra, mas não é qualquer palavra, e não é qualquer água. E é isso que esse texto nos mostra. Esse assunto está lá em Números capítulo 19, abre aí a sua Bíblia no verso 1, coloca para mim, Números 19, verso 1, vamos ler. Preste atenção. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-lo-eis a Eleazar, o sacerdote, e atirará para fora do arraial, e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Uau, muito bem. Você olha assim e fala: pastor do céu, o que isso tem a ver conosco hoje? A Bíblia é um livro tão incrível, tão maravilhoso, que há muitas revelações aqui. E como eu disse para você, sempre que você for ler o Velho Testamento, Cristo é a chave que abre a revelação. Você tem que tentar encontrar Ele aqui. Quando você encontra, você entende o que a palavra de Deus quer nos ensinar. E que funciona. Quer dizer para os irmãos que a gente nunca vem para cá no domingo pregar uma palavra interessante. Nós queremos que a palavra tenha efeito na sua vida, que você saia daqui tendo ganhado algo mais do Senhor, para que a sua fé seja fortalecida. Amém, irmãos? Isso é muito poderoso. Então, em primeiro lugar, interessante que, só um parênteses aqui, lá em Israel tem muito pouco gado, mas tem. E a novilha vermelha, ela faz parte da profecia do final dos tempos. Não vou entrar em detalhes aqui com você. E recentemente, muitos anos, né, desde que Israel voltou a existir, nunca mais nasceu uma novilha vermelha lá, né? E recentemente, isso uriçou todos os rabinos e os estudiosos de Israel, porque nasceu uma novilha vermelha. Depois de muitos anos, milhares de anos. Isso para eles é algo profético, né? Não quero entrar nisso aqui, mas é claro que Israel é um relógio de Deus. Mas olhando aqui a revelação, primeiro item aqui, para ter a purificação daquilo que produz morte, é que tinha que ter uma novilha vermelha. E a respeito dela, o texto diz que ela tinha que ser vermelha, fêmea, sem defeito, e que nunca tivesse carregado jugo. E essa novilha aponta para Cristo. Pastor, por que a novilha vermelha aponta para Cristo? Em primeiro lugar, e é interessante, a novilha representa Jesus, mas a pergunta é, mas se representa Ele, por que tinha que ser fêmea, se Jesus é homem? Porque a fêmea representa na Bíblia a submissão, e a Bíblia fala que Jesus se submeteu à vontade do Pai, até a morte, e a morte de cruz. A vida feminina é a vida da submissão ao Pai. Jesus foi completamente submisso, ele fez a vontade de Deus. No momento que ele estava indo ser sacrificado, ele fez a pergunta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ele estava perguntando: tem outro jeito de salvar a humanidade? E Deus falou: não tem outro jeito, então seja feita a sua vontade. E ele se submeteu completamente à vontade de Deus. Quem está me entendendo? Então, em primeiro lugar, aponta para ele por causa disso. Ao ser representado por uma novilha, ele mostra essa completa submissão. Pastor, por que tinha que ser vermelho? Porque vermelho é a cor do pecado. Não é? Interessante que Isaías capítulo 1, verso 18, a Bíblia fala isso.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é vermelho, um tipo de vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Aí então, por que Jesus é essa novilha submissa ao Pai, mas é vermelho? Porque o vermelho é a cor do pecado, e a Bíblia diz que embora ele não tendo pecado, se fez pecado no meu lugar, no seu lugar. Todos os pecados da humanidade foram colocados sobre ele. Por isso ele é a novilha que carregou o pecado. Você não tem dívida mais com Deus. Seu pecado foi pago em Cristo. Ele é a novilha vermelha que morreu no seu lugar. É vermelha por causa dos meus e dos seus pecados. Deus não está zangado com você. Deus não tem uma dívida, uma demanda contra você. Não tem pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa pagar, que o seu amor não possa perdoar. Não importa o tamanho do seu erro, o que ele fez é maior. Creia nisso. Isso é fundamental para você sustentar a sua fé. Amém? Tem alguém aqui? Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Outra coisa, a Bíblia diz que essa novilha não podia ter carregado nenhum peso. No que isso aponta para Jesus? Jesus, você sabe, o povo de Israel foi escravo de Faraó há muitos anos, viveu no Egito, mas Jesus nunca carregou fardo nenhum, ele nunca foi escravo de Faraó, e quando vinha o traidor, ele anunciou, aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Jesus nunca foi escravo de nada, Jesus nunca carregou nenhum fardo do diabo, nenhum fardo de morte, nenhum fardo de enfermidade, nenhum fardo do mundo, nada. Ele era a ovelha perfeita, o novilho perfeito, melhor dizendo. Por quê? Porque não havia nenhum fardo nele. Ele depois levaria todos os nossos fardos, mas ele mesmo não tinha nenhum. Então, mais uma vez, você percebe que o tipo aqui aponta para Cristo perfeitamente. O Senhor trabalhou exclusivamente para o Pai, não serviu a ninguém mais. Interessante, mais um ponto importante, é que na Bíblia nada é por acaso. Qual era o nome do sacerdote que deveria ser apresentado à novilha vermelha? Eleazar. Eleazar, em hebraico, significa ajudador. Você se lembra de alguém que se é chamado de ajudador no Novo Testamento? O Espírito Santo. Veja, ele não matava a novilha, mas ela era morta na presença dele. E foi na presença do Espírito Santo que Jesus também se entregou para cada um de nós. Então você vê que a Bíblia é fantástica, é perfeita, está tudo aqui. A novilha vermelha aponta para ele. Mas a Bíblia diz que essa novilha não apenas devia ser morta, mas ela deveria ser queimada, até virar cinzas. Que coisa séria. O Senhor Jesus também foi morto, fora da cidade. Ela era morta fora do arraiá, e Jesus foi morto fora da cidade, e ele foi moído pelas nossas transgressões, e aquela novilha deveria ser queimada até virar cinza. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 11, pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Agora olha a ligação aqui que eu estou te mostrando. Por isso foi que também Jesus, para sacrificar, para santificar o povo, para tirar de nós toda essa morte que nos tira o coração e a alegria de viver, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Que coisa interessante isso. E isso é tão poderoso. Se você ler mais um detalhe, você percebeu que enquanto a novilha estava sendo queimada, o sacerdote tinha que jogar na fogueira um pedaço de pau de cedro e isopo. Quem percebeu quando eu li? Por quê? Porque o cedro é a maior árvore que existe, e o isopo é o mais insignificante. Isso era para mostrar que a morte de Jesus é para alcançar o maior dos pecadores e o menor dos pecadores.
é maravilhoso, é poderoso, ele atinge a todos. E ele foi da mesma maneira queimado, levado para fora, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Isso é uma coisa maravilhosa. E antes, no entanto, de queimar a novilha, o sacerdote, a Bíblia fala que ele aspergia o sangue 7 vezes para frente do templo. Pastor, Jesus fez isso? Sim. Jesus suou sangue no Getsêmani, na frente do templo. Olha, você não fica encantado com a Bíblia? É chocante. Como Jesus é o tipo perfeito que veio para fazer tudo isso na nossa vida. Ele é o cumprimento de todo o ritual, de toda a lei, de todas as ordenanças, de todos os rituais. Por isso é que nós não precisamos mais de ordenanças, leis e rituais, porque tudo foi consumido nele, consumado nele, e ele é tudo que nós precisamos hoje. Quando você recebe disso, toda essa verdade já começa a acontecer na sua vida. E aí, a Bíblia diz então que essa ovelha, depois de morta, deveria ser completamente queimada, até que se tornasse cinzas. Quando virava cinza, eles pegavam essa cinza, colocavam numa vasilha, com água corrente, que eles tiravam da água corrente, e essa água corrente agora, com essas cinzas da ovelha vermelha, que nunca carregou nenhum fardo, que foi queimada fora do arraial, era colocado nessa água, e essa água, com essa cinza específica, é que podia ser usada para purificar qualquer pessoa em Israel que havia se contaminado com morte. Então, quando alguém ia lá num velório, quando alguém tinha menstruação, tudo isso era contaminação naquela ocasião, e que tinha que ser lavado. Mas, veja, por que aqui você fica pensando, nossa, mas para que isso? Era só pegar qualquer água e lavar. Mas é que você tem que entender que na Bíblia tudo é espiritual, e tudo apontava para nós hoje, tudo Deus queria te ensinar algo hoje, e isso é tão poderoso. Olha o que diz aqui, ó, o verso, volta lá para Números, 19, olha o verso 9, vamos ler o 9, o 11 e o 12, um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora é oferta pelo pecado. Verso 11, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. 12, ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Verso 17, vai para o 17 para mim. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Então, ele está mostrando como que as coisas eram feitas. A água purificadora era usada apenas para purificar quem estava contaminado com morte. Veja, você pode achar complexo o que eu estou te ensinando, mas é tudo para te mostrar que um dos grandes problemas da nossa vida, da nossa fé, e que pouco se fala, e talvez você nem nunca tinha ouvido falar, é que existe morte, que é diferente do pecado, que gruda em você, e que rouba o seu coração, e que rouba a sua fé, e impede você de experimentar o melhor de Deus. Então você precisa aprender a se livrar disso. E a Bíblia é um livro de revelação, não é um livro de autoajuda, de técnicas. Isso é coisa dos homens. A palavra de Deus é o poder de Deus que funciona na nossa vida de uma maneira poderosa. E quando a gente entende a revelação, a gente ganha essa riqueza na nossa vida. Qualquer um que tocasse no morto naquela época, naquela altura, ou animal morto, seria impuro. E aí ele não poderia participar da comunhão. Percebe? Quando você está contaminado com morte, não é que Deus vai embora, mas você não consegue perceber Deus na comunhão. Você ora e não sente nada, você canta e não sente nada, você lê a Bíblia e não sente nada, não percebe nada. Você não consegue perceber, porque a sua comunhão está comprometida pela morte. Mas eu declaro para você que hoje você vai aprender, você vai ser lavado hoje, seu coração vai ser refrescado hoje, e você vai aprender a se lavar todo dia. Aleluia. Pastor, ok. O que significa as cinzas? Essa água
que era usada, tinha que ser da cinza dessa novilha. Cinza significa, é o resultado. O que é uma cinza, né, irmãos? É o resultado de queimarmos uma substância até que ela não possa mais ser queimada. Queimou tudo, não tem mais nada para ser queimado, virou cinza. Isso significa o que? Falando para nós e olhando para Cristo, significa que o julgamento veio sobre alguém, e esse julgamento foi exaurido completamente, não havendo mais nada para ser julgado e condenado. Jesus foi queimado na cruz até virar cinza, e ele queimou tudo que tinha de maldição, de morte, de condenação e de juízo contra você, e foi queimado de tal maneira que não há mais nada para ser cobrado de você e de mim. A morte dele lá na cruz foi como a queima da ovelha, foi completa. Isso chama-se, sabe o quê? Obra consumada. Jesus falou o quê? Está consumado. O que é isso? Cinza. Cinza. Tudo que era de mal, de maldição, de morte, de juízo, de condenação contra a sua vida, doença, pobreza, miséria, opressão, depressão, pânico, ansiedade, traição, adultério, medo, desespero, tudo que era maldição foi consumido completamente nele. Não tem mais nada, nenhuma vírgula. Você não tem que aceitar mais nada disso na sua vida. Se você está em Cristo, saiba que ele sugou tudo que era contra você naquele dia. É a cinza que virou. A cinza é a obra completa. Está consumado. Você sabe, quando chega o estágio da cinza, olha para cá, presta atenção. Quando aquela substância que é queimada vira cinza, o que acontece? O fogo cessa. Quando Jesus foi consumido, o juízo acabou. Não há juízo para você. Não há. Eu sei que vão nos apedrejar por isso. Você não pode falar isso para o povo, porque eu não sei por que razão as pessoas acham que você vai ficar na igreja se eu te passar medo. Mas isso é coisa do inferno. O inferno é que as pessoas são presas pelo medo. O diabo é que trabalha com medo. Mas na casa do Pai tem boas notícias. Eu dou a minha vida para abençoar a minha família, e eu não quero que meus filhos vivam na minha casa com medo, nem a minha mulher. Eu que sou mau. Imagina o nosso Pai vai querer prender você pelo medo? Não é. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é a vara de Deus, é a bondade. É a bondade. E a bondade dele foi expressa na cruz, onde ele levou toda a maldição da sua vida para te dizer o tanto que você é amado, abençoado, e que você não precisa viver com medo de nenhuma praga, de nenhuma maldição familiar, de nenhuma brecha de coisa, de demônio, de macumba, de nada contra você, porque está consumado. Amém? A cinza foi entregue, o fogo cessou, o juízo cessou. Haverá o dia do juízo de Deus contra o mundo, não para nós. Você sabia que mesmo os crentes que ficarem na grande tribulação, que não serão vencedores, e eu penso que os crentes derrotados, que ficarão na ocasião da grande tribulação, que são salvos, né, ficaram por causa da morte, porque não aprenderam a se lavar na água com cinzas da novilha vermelha. Não aprenderam a se lavar na pregação do Evangelho da graça de Deus, que não condena, mas que está baseado no que Cristo fez na cruz. Quem aprendeu a se lavar, está na comunhão, e quem está na comunhão não vai ficar não, porque vencedor não é aquele que não erra, é aquele que entendeu e que está dependendo da obra de Cristo, não mais dele mesmo. Quem está me entendendo? E aí você vai querer estar junto. Veja, aí a Bíblia diz então que eles eram lavados com essa água purificadora. Essas cinzas deveriam ser adicionadas a uma... Agora, olha mais um detalhe aqui. A Bíblia fala que essas cinzas deveriam ser adicionadas a qualquer água. Não, a uma água corrente. Águas assim
misturadas tinha o poder de eliminar a impureza da morte. Agora, o que significa no original água corrente? Água viva. Que coisa maravilhosa. Você se lembra de alguma coisa? Aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de águas purificadoras. Aleluia. Quando você bebe do Espírito, você é lavado, meu querido. Você é lavado. Eu sinto no meu espírito aqui, pessoas aqui hoje vão sair daqui sentindo um frescor. Você já viu quando a sua mão está suja, seu pé está sujo, você vai no banheiro e lava com a água fresca, passa sabão? Qual a sensação que você tem de limpeza? É assim que você vai sair daqui hoje. Deus está lavando você. Aleluia, pela água viva da palavra que está fluindo entre nós, pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Esse é o conteúdo da água de João 13. Então veja que não basta você se expor e ouvir qualquer palavra. Não, é preciso que essa palavra seja adicionada a ela as cinzas da obra consumada. Então não é uma questão de ouvir pregação na internet. É uma questão de ouvir pregação que está fundamentada na obra consumada. É o Evangelho da graça de Deus. Se você ouve mensagens por aí de condenação, não lava você. Pior, vai pesar mais ainda. Nós vivemos a geração da condenação. Por isso que nós vivemos a geração da depressão. Depressão, a base dela é a ansiedade. E a ansiedade é a cobrança. Mas quando você depende do Senhor, isso cai por terra, não é? Então, lamentavelmente, muitos pregadores liberam água aos domingos, mas nem sempre tem cinzas misturadas com ela. Quer dizer para você que o nosso encargo, a cada domingo, a cada reunião, é ministrar para você água viva misturada com cinza. É a palavra da obra consumada que vai mover no seu coração. Então, e muitos pregadores, então, em vez de falarem dessa água com cinzas, eles queimam os irmãos com a palavra da condenação. Mandam que eles produzem as suas próprias cinzas. A novilha vermelha já virou cinza, para que eu e você não tenhamos mais que estar debaixo de condenação nenhuma. Mas, todavia, a gente ainda precisa da purificação, porque cotidianamente a gente entra em contato com o mundo, como eu falei para você, e com a morte, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente sai de casa, a gente está em contato com o mundo, e o mundo é morte. Então todo dia a gente tem que se lavar, é um fato, porque senão o nosso coração não se mantém. E isso é poderoso, porque o verso 15 de Números 19 nos dá uma revelação. Diz, verso 15, irmão, número 19, verso 15. Câmbio. Capítulo 19, verso 15. Aí, aleluia. Também, todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Que coisa, hein? Interessante isso. A Bíblia está dizendo que essa água era colocada num vaso, mas se esse vaso tivesse sem tampa, ele também se tornava imundo e não podia ser usado para purificar o outro que estava imundo. Agora, quem é o vaso na Bíblia? Quem é que sabe? E aí, fala aí, vaso. Nós somos o vaso. Mas a pergunta é, você é um vaso sem tampa? Porque o vaso sem tampa não pode ser usado. Porque se deixasse lá um vaso de água aberto, ia cair mosquito, ia cair sujeira, ia sujar a água, não é? Quem são irmãos que são vasos, mas que Deus não pode usar para lavar outros? É o irmão que não tem tampa, ele aceita qualquer coisa. Ele conversa qualquer tipo de conversa, ele assiste qualquer tipo de filme, ou de novela, seja lá o que, qualquer tipo de assunto. Ele vai, veja, presta atenção, não estou te condenando, não estou te proibindo, você é livre.
Só estou te mostrando que as suas escolhas erradas impedem você de ser um vaso útil nas mãos de Deus. Se eu for um vaso sem tampa e aceitar todo tipo de coisa no meu coração, quando eu vier pregar aqui domingo, eu não posso ser usado para lavar você. Eu venho aqui todo domingo para trazer água viva com cinzas da novilha vermelha para lavar você. E esse lavar tem efeito por toda a semana. Mas se eu sou um vaso que durante a semana estou aberto e fico me enchendo de morte, quando eu for lavar você não vai funcionar. Quem está me entendendo? Sabe como é sério? Como a palavra de Deus nos instrui? Porque aqui está falando da vida da igreja. Toda a purificação por meio de água com a cinza da novilha vermelha está associada à morte. Mas aqui está esse ponto interessante. O vaso sem tampa se tornava sujo também, porque estava aberto a receber todo tipo de influência do mundo. Quando nós ouvimos palavras de morte, quando nós absorvemos livremente tudo que assistimos, nós estamos agindo como esse vaso sem tampa. Você sabe, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tampar os ouvidos para tudo que é morte, condenação e acusação na sua vida. Pastor, mas não tem jeito, quem faz isso comigo é meu pai, é minha mãe, é minha mulher, é meu marido que me condena. Como é que eu faço? Faça-se de surdo. Não entre na briga, não entre na discussão. Ouça e não ouça. Tampa os ouvidos. Decida parar de ouvir gente que só quer te cobrar, só quer te condenar. Não ande com esse tipo de gente, se você tem opção. Mas se você não tem opção de não andar, não dê ouvidos. Faz de conta que você está ouvindo, mas você não está. Isso não é desonra, não. Isso é apenas a decisão de fechar a tampa do vaso, porque eu quero ser fonte de água fresca, viva, com cinza. Amém, irmãos? Você tem que tomar essa decisão. Não dá, na minha casa, eu não aceito isso. Eu protejo a minha casa como um vaso. Na minha casa eu não aceito gritaria, xingamento, condenação. Eu não trato assim com os meus filhos, eles não me tratam, eu não trato assim a minha mulher, nem minha mulher me trata assim. E quando eu preciso, eu exorto em amor. Eu digo, isso não combina com vocês, para com isso. Aqui é uma casa, né, do Senhor. Nós não temos que entrar por esse caminho. Por que eu faço isso? De propósito. Porque senão vai ter morte lá em casa. E você vai perceber que isso vai afetar completamente os seus relacionamentos. No ano que vem, nós vamos fazer um jejum que nós nunca fizemos na videira. É um jejum de palavras. 21 dias sem falar coisa ruim. 21 dias sem condenar. 21 dias sem falar mal dos outros. Nem do Lula nós não vamos falar mal. Poderoso. Isso é poderoso. Alguém falou, ainda bem que é ano que vem. Não, você vai começar hoje. Tem um irmão muito amado, um pastor. O pai dele é falecido. E ele conta que o pai dele era um homem assim, tão santo, que ele nunca conheceu alguém assim como o pai dele. E ele e o irmão dele, que são pastores, o irmão dele também é falecido, eles ficavam tão admirados com o pai dele, que eles chegaram um dia a desconfiar se o pai dele não era um anjo. O pai dele não falava mal de ninguém, de ninguém, de ninguém. Aí ele conta que um dia eles armaram uma pegadinha. Falaram, hoje nós vamos fazer meu pai falar mal de alguém. E eles tramaram na hora do almoço. Eles falaram, pai, a gente pode fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Porque o pai dele tinha esse propósito, não falar mal de ninguém. Aí eles perguntaram, o que o senhor acha do diabo? Agora nós vamos pegar ele. Diz que ele parou, pensou e falou, sujeitinho perseverante. Puxa vida, nem do diabo o cara não falava mal. Jesus poderoso, nos ajuda. Você sabe, então verso 19, a gente lê que aquele que está puro, vai para o verso 19, querido, um pouquinho para frente aí para mim, por favor. O limpo, olha como que era lavada, vamos chegar no finalzinho. Como que então acontecia o lavar dos pés, da sujeira? O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dia, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo
lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Então tinha que ter alguém limpo para lavar o outro que estava sujo. Isso chama-se igreja. É quando a gente encontra um irmão que é vaso com tampa, que tem água viva dentro dele, misturada com a cinza da novilha vermelha, da obra consumada, um irmão que não condena, um irmão que é abençoador, um irmão que fala da bênção de Deus, que te abençoa, que te motiva. Quando se encontra irmãos assim, quando tem irmãos assim na célula, já percebeu que o ambiente muda? Irmãos que se levantam para falar: queridos, olha, essa foi uma semana difícil, mas eu tenho um testemunho para te dar, porque o Espírito de Deus está comigo, Ele moveu na minha vida, me lembrou que eu sou amado, perdoado, estou aqui para falar isso para vocês. Quando é tão bom quando você encontra gente assim. Mas quando você encontra alguém que abre a boca na célula só para reclamar, para falar mal dos outros, dos parentes, tudo, é horroroso, não é? Por quê? Porque ele está despejando morte. Mas a Bíblia diz que quem lava agora somos uns aos outros. Por isso você vê, você pode até assistir culto pela internet, mas para ser lavado você vai ter que vir aqui. Porque é quando a gente se encontra que a gente se lava. É quando a gente libera a água viva na vida um do outro. É nessa hora que a gente recebe o lavar de Deus e a nosso coração é sensível por toda a semana. É como é importante vir no culto, e quanto o diabo não quer que você venha, e cria todo tipo de circunstância. Essa é a vida da igreja, nós nos purificamos mutuamente por meio da água da palavra misturada com cinza da novilha vermelha, aleluia. Se as cinzas da novilha vermelha tinham poder na velha aliança, muito mais poder tem hoje na obra consumada do Senhor Jesus para nos fazer aceitáveis diante de Deus. Olha o que diz, estou terminando, a equipe de louvor pode subir. Hebreus capítulo 9, verso 13. Olha o que diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia, glória a Deus por isso. A Bíblia fala que de Jesus saiu, quando o soldado enfiou a lança nele, saiu o que, gente? Sangue e água. O sangue é para te salvar, para perdoar os seus pecados, mas a água é para te limpar, para te tirar a sujeira que tira a sensibilidade do seu coração. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Hoje nós vamos fazer uma ceia diferente. Quero fazer um apelo para você. Eu gostaria de... Você vê, nós estamos aqui hoje nos lavando com essa água. Pastor, por que eu preciso ser lavado de toda a sujeira do mundo? Para que você desfrute da comunhão fresca. Amém, irmãos? Da comunhão fresca com o Espírito. Você tem que estar limpo. Olha para cá, quem está me ouvindo aqui? Os adolescentes aí, Guilherme. Olha para cá. Eu quero fazer um desafio para você. Bom, a gente não deve ter maioria aqui, mas quantos casados estão aqui? Tem alguns. Ok. Vou fazer um desafio para os casados e para os solteiros. Olha para cá os solteiros e os casados. Eu quero desafiar você hoje a só falar coisas boas para o seu marido. E eu quero desafiar o marido a só falar coisas boas para a mulher dele. Faça o teste. Você vai ver que quando você chegar em casa, em vez de reclamar, se você só falar: que bom que você está aqui, estava sentindo saudade de você, já vai fazer uma diferença enorme. E se a mulher então falar: eu também estava com tanta saudade de você, amor, dê um beijo nele, ele já vai interpretar outra coisa, mas não tem problema.
assunto para gente casada isso aí. Mas é melhor assim. Mas você que é solteiro, decida hoje: eu não vou mais ficar falando mal para os meus amigos, eu não vou falar mal para o meu pai, para minha mãe, não vou falar coisas ruins, não quero. Eu quero ser um vaso com tampa, que tenha água limpa, com as cinzas da novilha vermelha. Eu quero ser aquele que lava. Não quero, eu quero ser alguém útil. Decida hoje mudar as palavras que condenam, que cobram. Amém, irmãos? Você vai perceber que isso vai afetar a sua vida e o seu coração. Então eu gostaria de fazer algo. Vou pegar o versículo do dia. Vou pegar aqui. Hoje é o 14º dia, né? Coloca o versículo aí. Acho que é Isaías. Isaías capítulo 43, verso 25. Projeta para mim, Isaías 43, 25. Olha o que a Bíblia diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Mas agora você vai falar esse versículo para o irmão do lado. Você vai falar para ele: irmão, é o Senhor que apaga as suas transgressões, e por amor a Ele, Ele não se lembra mais dos seus pecados. Você está fazendo, você está falando uma coisa boa para Ele. Fala para o outro agora do outro lado, ou para trás. Fala para ele: querido, eu quero te falar uma coisa muito boa. Fala: Ele mesmo, o Senhor, apaga as suas transgressões, e por amor a Ele, Ele não se lembra mais dos seus pecados. E agora, você vai pegar a sua ceia, vai escolher uma pessoa para tomar a ceia com ela, mas você não vai fechar os olhos, é de olho aberto. Depois nós vamos cantar uma música da uma outra. Preciosa essa pra mim. Você tem que saber essas músicas. Guilherme, vem aqui me ajudar a cantar uma música. Olha para cá. Olha para cá, escolhe alguém para fazer aqui uma. Você vai fazer algo poderoso hoje. Pega o pão. Hoje você vai fazer uma declaração do pão para o seu irmão, e ele vai fazer para você. Então não pode ser de olho fechado. Ok? Está preparado? Olha para o seu irmão. Não olha para mim não. Olho aberto. Fala para ele assim. Você só repete. Fala para ele. Fala: meu irmão, este pão é o corpo de Cristo. Foi partido e moído lá na cruz por você. Sobre esse corpo